Com a ampliação do direito à educação, mais crianças e jovens passam a ter acesso à escola. Diferenças étnicas, raciais e sociais integram o ambiente escolar. E esta diversidade exige novas diretrizes educacionais. A Lei 10.639 marca a inclusão cultural na educação. Mas o que mudou? Qual a importância desta lei e o que deve ser trabalhado nas escolas? Como abordar esse tema? É o que vamos discutir hoje na nossa roda de conversa. E o Roda de Conversa é um programa que debate temas do cotidiano escolar sob o ponto de vista pedagógico. É uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, idealizado pela Magistra, a Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais. E para discutir o assunto conosco aqui no estúdio, eu converso com o professor André Lázaro. Professor, um prazer recebê-lo. Ele é doutor em comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi secretário de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação. Também é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisador da Flaxo Brasil. Conversamos também com a professora Shirley Miranda. Ela é doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, integrante da coordenação do Programa de Ações Afirmativas e integra o curso de formação intercultural de educadores indígenas da UFMG. Prazer recebê-la, professora. Recebemos ainda Rodrigo Ednilson de Jesus, doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professor do Departamento de Administração Escolar e participa do Núcleo de Ações Afirmativas e ainda do Observatório da Juventude, também da UFMG. É um prazer tê-los conosco. É um prazer receber você também, nosso telespectador. Por que discutir o preconceito racial na escola? Só para começar e quebrar o gelo. Porque a escola quer ser o lugar onde se formam cidadãos. E o preconceito no Brasil ele é tão pesado e tão espalhado que foi preciso haver uma lei que dissesse temos que superar este assunto e a escola faz parte desse esforço. Então, eu acho que a escola, ela é, o Anísio Teixeira dizia isso de uma maneira linda, é a grande máquina da democracia. Não haverá um país democrático sem uma boa escola pública. E uma escola pública que não enfrente o preconceito no Brasil não cumprirá essa tarefa de ser uma escola de construção da democracia brasileira. Na minha concepção, é preciso tratar do preconceito na escola porque o preconceito existe dentro da escola também, né? E talvez esse seja um dos maiores desafios, né, de fazer reconhecer a existência do preconceito e as suas diferentes manifestações, como racismo, homofobia, dentro do ambiente escolar. E como que a escola pode não só lutar contra, né, mas fazer uma ação concreta de construir novas formas de relações dentro da escola e também dentro da sociedade brasileira. Eu acrescentaria que a escola é um espaço de reprodução, né, dos preconceitos da sociedade, de outros âmbitos, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante lembrar que a demanda para a superação do racismo, ela também tem um histórico muito importante. E a escola precisa dialogar com esse histórico. Então, a escola ela reproduz também alguns avanços que a sociedade vem construindo. Existe uma demanda antiga dos movimentos sociais pela inserção, não só da temática, mas por uma inserção qualificada das pessoas negras na escola, e eu acho que nos últimos anos a escola não podia mais ficar refratária a essa voz que vinha de fora dela. Então, de fato, é um âmbito da democratização fundamental e um diálogo com uma força social que também constrói a escola. E por que torna obrigatório, na verdade, esse conteúdo, né, dessa forma? Eu fico pensando assim, eu acho que a primeira informação a dar é que a lei ela não é uma legislação separada, solta. A lei ela compõe a Lei de Diretriz e Base da Educação Brasileira, que é a orientação máxima para todos os sistemas de ensino e todas as escolas, né? E aí, nesse sentido, eu vejo a lei, né, eu vejo a obrigatoriedade de tratar história da África e da cultura afro-brasileira não como uma obrigação, mas como um direito.
um direito daqueles que estão na escola de conhecer um pouco mais sobre a história e cultura afro-brasileira, que historicamente é silenciado no interior dos espaços escolares, né? Então eu acho que pensar pela lógica do direito ao conhecimento e à informação é também uma das mobilizações para tornar esses conteúdos e essas discussões como obrigatórios. Mas tem uma observação que eu acho que é importante, hipoteticamente, esses conteúdos deveriam já estar presentes na aula de história, nas literaturas, na geografia, em diferentes disciplinas. Esse conteúdo afirmativo da cultura afro-brasileira deveria estar presente. É o racismo que impede que esteja. Portanto, é preciso, de fato, impor como uma lei, dentro da Lei de Diretrizes e Bases, para explicitar o conflito. O Brasil não pode avançar sem encarar os seus conflitos. E esse é um conflito. É curioso porque muitos se dirigem a nós que defendemos a lei e defendemos essa política como se nós fôssemos os racistas, porque nós estamos mostrando que há esse conflito no Brasil. Então, me parece que essa atitude de recusar é muito infantil e o país não pode conviver com essa infantilidade com relação a si mesmo. Ele tem que assumir, temos um grande conflito, e tão grande que é silenciado. Portanto, é preciso clarear. E uma coisa importante, não é apenas uma lei, são duas leis. A 10.639, que trouxe o conteúdo da história e cultura afro-brasileira, e a 11.645, que traz o conteúdo indígena. Uma de 2003, que faz agora 10 anos, e justamente comemoramos, e outra de 2008, que faz agora 5 anos. E são dois conteúdos, eu não sei, a minha geração, estou com 60 anos, a gente conheceu muito mais a história europeia do que a história das Américas, da África. A África a gente não ouvia falar. Então parece que o país se constituiu como um país europeu. Eu acho que essa lei ela é um sinal maravilhoso e generoso para o encontro do Brasil consigo mesmo. É um convite, vamos ser quem somos. Isso nos trará certas dores, mas também muitas alegrias. Vamos ser quem somos. Para mim, esse é o espírito maior que emana da lei e de um trabalho maravilhoso que o Conselho Nacional de Educação fez ao elaborar o parecer 03 de 2004, em que isso é muito tratado com muito zelo, com muito cuidado, dizendo, olha só, a lei e essas diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais no Brasil é uma oportunidade da gente se reencontrar conosco mesmos. Eu vou até pegar carona nisso que você falou, de como que a sua geração estudou, por exemplo, ou não estudou esse conteúdo, não é verdade? Porque a gente tem uma pergunta sobre isso aqui, que antigamente a representação dos negros na educação era pautada nas questões de escravidão, de colonização, e hoje, por meio da lei, das leis como você falou, existe a tentativa de pautar o ensino da cultura africana como um todo. Né? E qual a importância dessa mudança? Eu me lembro das gravuras do Debré nos livros, do escravo sendo açoitado. Não me lembro nenhuma referência do papel dos escravos na metalurgia, por exemplo, na arquitetura. O Aleijadinho aparece em Minas Gerais como um ponto fora da curva, como se não houvesse outros artistas negros trabalhando nesse patrimônio extraordinário que é de Minas Gerais e de todos nós. Então, assim, eu acho que a minha geração, no máximo, chegou a um espírito caritativo com relação ao tema da violência contra os negros, mas jamais numa atitude de igualdade. Eu acho que na verdade tem vários aspectos aí envolvidos se a gente for discutir a legislação, né? Mas acho que um primeiro que chama atenção é que são vários os conteúdos curriculares que ao longo desses anos, desde a lei de 96, foram sendo implementados como obrigatórios. Não vou listar aqui, mas são vários, né? O que chama atenção quando as pessoas se dirigem a esse conteúdo? É o fato de não ser simplesmente um conteúdo. Esse não é um tópico de inserção num livro didático ou um tópico apenas que vai ser trabalhado como se a gente estivesse introduzindo algo a mais na história. Na verdade, é como se a gente estivesse tentando recontar uma história que foi silenciada e que nos impede de saber quem somos nós. Então, não trazer esse conteúdo para a escola ou não fazer esse processo de recontar como a nossa sociedade chegou a ser a sociedade que somos, né? E como o preconceito racial é constituído nessa sociedade,
era um vazio silenciado que nos impedia de ver, inclusive, como é que nós vamos reconstruir, então, essa sociedade de um ponto de vista mais igualitário, como o André chama atenção. Talvez isso seja a grande dificuldade dos professores. A gente não vai introduzir a cultura afro-brasileira e nem a história da África como um conteúdo apenas. Nós vamos precisar recontar como é que nós chegamos até aqui, né? Nós vamos precisar analisar de fato o que significa cultura afro-brasileira, como é que isso se constrói, quais são os conflitos que são subjacentes. Então, é um trabalho muito mais intenso, né? Será que as escolas estão preparadas, gente? Bom, Essa é uma na chance. verdade, assim, a gente sempre pergunta isso para a escola, né? A escola está preparada? A escola está preparada para a diferença? A escola está preparada para... A escola nunca está preparada, né? Porque a gente vai fazer isso exatamente na convivência e na construção cotidiana, porque nós vamos ter que refazer um percurso e alterar esse percurso. Então, assim, dizer que os professores tiveram a formação inicial para isso, não tiveram, né? Eu acho que nós temos vários exemplos de professores de história que se formaram sem trabalhar com a história da África, pensando só a história do ponto de vista europeu. Nós vamos ter vários exemplos de uma geografia que não falava de um território, considerando aspectos étnico-raciais. Nós vamos ter uma literatura que não se debruçava sobre as questões étnico-raciais. Sim, então nós temos isso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, de um outro lado, esses estudantes ingressando na escola, essa cultura ingressando na escola e a dificuldade dos professores constantemente em lidar com as manifestações de preconceito. E a dificuldade deles de se verem como preconceituosos também, por que não? Né? E isso só pode ser quebrado se a gente começar a discutir esse assunto, se a gente começar a produzir outro material didático, se a gente se voltar para uma outra forma de trabalhar os conteúdos e se a gente pensar não só no campo da história, mas na articulação da escola inteira, né? Mas eu queria, nessa linha, recuperar uma coisa importante, sim. A escola brasileira pública, ela tem um ethos, ela tem uma vontade, um desejo. Não é fácil o que o Brasil faz na escola pública. Nós somos 51 milhões de pessoas, de estudantes na educação básica brasileira. Em escola pública tem 43 milhões. Todo dia, que recebe merenda, livro didático, são 43 milhões, isso é maior do que a população de muitos, da maior parte dos países do mundo. Essa é a nossa população escolar. O que a escola recebe do ponto de financiamento público, de Fundeb, o que uma escola de classe média paga por 2 meses da criança na escola, é o que uma escola pública é por ano. 2 meses por 1 ano. Sim. E a escola pública tem resultados extraordinários. É claro que é uma campanha de desqualificar a escola pública que pega alguns fatos e os põe como generaliza, fatos do conjunto, as escolas públicas extraordinárias. Então, eu sinto que a escola tem um ethos, uma vontade de cumprir a sua função, a sua missão, e acho que nesse ponto a lei é um estímulo, não é um obstáculo. Ela chama atenção, como diz o parecer, para que a escola dialogue com o seu entorno. Uma escola do Maranhão, para lidar com a 10.639, é só abrir a porta. Uma escola da Bahia, uma escola de Minas Gerais. Enfim, o que a lei diz e fala para a escola, no fundo, é isso. Olha para quem está em volta de você. Olha quem é seu aluno. Reconstrói essa história dele. Você vai chegar na África em 2, 3 gerações, 4. É muito próximo tudo ainda. Entende? Então, eu acho que a lei tem uma lucidez que deveria ser percebida por nós como um caminho e não um obstáculo. Agora, por um outro lado, é possível tentar entender as inquietações que a lei traz, e isso pegando um gancho com o que o André estava colocando, porque eu acho que ela cria um certa encontro, um conflito entre a diversidade que existe dentro da escola e no entorno da escola e muitas vezes uma imagem nostálgica e narcisista que construímos sobre o próprio Brasil. E é uma imagem contraditória, porque ao mesmo tempo a gente sustenta a ideia de que o Brasil é o lugar da diversidade, é o lugar da diferença dos diferentes povos, mas a representação dessa diferença não tem eco nos materiais didáticos tradicionais. E o que faz
com que a representação da população negra apareça em determinados momentos, que são os dia D, o dia comemorativos. E aí, se a gente for pensar o mais recente, o dia 13 de maio, e aí qual que é uma das consequências para o estudante que está lá numa turma de 3º, 4º, 5º ano? O único momento em que ele se reconhece é quando se fala do escravo submisso. E qual que é a alegria ou a vantagem de se reconhecer ou ser reconhecido como um escravo? E dos coleguinhas muitas vezes colocar preço ou dizer que se voltasse no tempo ele seria comprado pelo pai e assim por diante. Então essas situações, a lei ela permite uma complexificação e perceber que a história da população negra no Brasil e da população indígena, ela foi muito mais complexa do que esse estereótipo que se constrói na figura do escravo. Sim. Né? Então é uma possibilidade para a gente complexificar conhecimento, currículo e relações cotidianas também. Isso é para a gente ver o quanto esse assunto dá pano para manga. Esse foi só o primeiro bloco. Mas agora a gente vai a um rápido intervalo, onde você confere mais um projeto da série Boas Práticas nas Escolas. E em Belo Horizonte, uma educação física diferente anima os alunos da Escola Pedro II. Daqui a pouquinho, estamos de volta.